Bom dia, meus irmãos e irmãs. Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos juntos, reunidos no nome do Senhor Jesus, celebrando essa ocasião tão importante para todos nós, inclusive que somos batistas. Queria fazer uma oração todos juntos, depois nós vamos pensar um pouco no tema Sola Escritura. Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Deus, nós estamos na Tua presença, no nome do Senhor Jesus, clamando, Senhor, que o Senhor venha a nós essa manhã. A Tua presença atuante, marcante em nosso coração. Permita, Senhor, que seja avaliando a história ou lendo a Tua palavra, tudo que iremos falar e ponderar hoje, glorifique o Teu nome. Faça bem para o nosso coração, produzindo em nós vida, reflexão, tudo isso para o Teu louvor, ó Deus. Peço que o Senhor me ajude na transmissão desse ensino, dando-me graça, lucidez e, sobretudo, o poder do Espírito Santo, para que chegue de fato aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu intitulei essa conversa nossa hoje de manhã de Sola Escritura, retornando à principal das fontes, porque vocês lembram que o Renascimento é marcado por um momento chamado ad fontes, que é o retorno às fontes antigas, o retorno à leitura dos clássicos no próprio idioma grego. E como todos nós consideramos que a Sagrada Escritura é a principal das fontes, é por isso que nós intitulamos o retorno à principal das fontes. E para introduzir o nosso pensamento a respeito do Sola Escritura, eu pensei em trazer um pouco da biografia de um reformador que ele é pouco mencionado na história do cristianismo. Quando a gente fala de Sola Escritura, vem quase que imediatamente em nossa mente o Lutero, toda a sua vida, o risco que ele correu, ele enfrentando o imperador, enfrentando o Papa, dizendo que a mente dele estava cativa, a tradução das Sagradas Escrituras para o alemão. Mas também nós temos um homem muito importante na história da igreja, tanto quanto Lutero. A gente poderia dizer que aquilo que o Lutero foi para a Alemanha, o William Tyndale, ele foi para a Inglaterra. E especialmente eu tenho um apreço por esse servo de Deus, porque os batistas eles têm uma identidade muito forte com a Inglaterra a partir do século XVII, e muito daquilo que os batistas pregaram, ensinaram, até a Bíblia que os batistas leram, foi por causa da vida desse homem. Ele nasceu na cidade de Slimbridge, na Inglaterra, em 1494. Em 1515, ele recebeu o seu grau de mestre em artes em Oxford. Ele estudou grego, hebraico, teologia. Quando nós lemos a biografia dele, alguns anos mais tarde, ele diz que, embora tivesse estudado as Escrituras, isso só ocorreu 9 anos depois que ele já estava na universidade. Então você imagina isso? Que uma pessoa que fazia um curso de teologia durante esse período demorava 9 anos para que tivesse contato com a Sagrada Escritura de fato. E ele se queixa disso porque quando ele teve já contato com as Sagradas Escrituras, ele já estava embebido do método medieval de interpretar a Bíblia, um método alegórico com todos os pressupostos do magistério. Então ele se queixa disso, que esses pressupostos acabaram impedindo ele de compreender as Sagradas Escrituras corretamente. Mas a grande mudança na vida dele é quando ele chega na Universidade de Cambridge. Essa universidade ela era influenciada pelo protestantismo, o Erasmo de Roterdã havia sido professor ali, e foi justamente nessa escola que ele teve contato com a fé da Reforma. Então foi quando de fato ele teve contato, principalmente com as ideias do Martinho Lutero. E logo depois de formado, ele se tornou capelão no sudoeste da Inglaterra, numa cidade chamada Bath. E foi ali que ele começou a ter todos os seus problemas interiores. Logo chegando naquela cidade, ele viu um grupo de padres, de sacerdotes, que eram tremendamente irreverentes e despreparados.
ele ficou indignado com a corrupção de padres que viviam na bebedeira e na prostituição. E ao mesmo tempo, ele ficou muito preocupado com a situação espiritual dos ingleses, que não tinham contato com a palavra de Deus, que não eram instruídos no caminho do Senhor e que estavam morrendo sem conhecer a verdadeira fé. E quando Tyndale chega aos 30 anos de idade, ele já estava devotado com a tarefa de que ele deveria traduzir as escrituras para a língua inglesa. Tem uma declaração que ele fez a um clérigo naquela época, eu acho que essa declaração mostra muito do coração dele. Ele disse o seguinte: se Deus me conceder vida, não levará muitos anos, e farei com que um rapaz que conduza um arado saiba mais das escrituras do que vós. Então aqui isso foi uma declaração dele que mostra muito do seu coração e do despreparo também das pessoas, dos sacerdócios os quais ele estava lidando. Irmão, só para lembrar vocês que nessa época já existia uma tradução para o inglês, era a tradução de Wycliffe, que vocês conhecem bem. Só que essa tradução, ela foi feita do latim para o inglês, e ela tinha uma série de imprecisões. Então o Wycliffe entendia que deveria ser feita uma tradução diretamente do grego para se ter uma versão que de fato refletisse a intenção dos autores da Bíblia. E em 1526 ele conseguiu completar essa tradução em Worms, na Alemanha. E ele fez uma coisa que era altamente reprovável na época. Ele saiu da Inglaterra sem autorização do rei, sem autorização do papa, sem autorização do bispo local. Então, quando ele sai, praticamente já rompendo com a autoridade da Igreja de Roma, isso já mostra que ele estava muito mais devotado às Sagradas Escrituras do que qualquer coisa que a igreja exigisse dele. A partir de então, começa um grande processo de contrabando de Bíblias para a Inglaterra. 15 mil exemplares em 6 edições foram contrabandeados para a Inglaterra entre 1525 e 1530. E essa época foi uma época muito interessante. Bíblias chegavam através de caixas de tecidos, no meio de comida, todo tipo de método eles faziam para que a palavra de Deus chegasse na Inglaterra. E dentro dessa história tem muitas ironias, como a do arcebispo da Cantuária, que se disfarçou de um homem comum e comprou um número imenso de exemplares de Bíblia. E assim que ele recebeu aquele monte de caixa de Bíblia, ele, em vez de distribuir, ele pegou e juntou no centro da cidade e tacou fogo em todos aqueles exemplares. A grande ironia é que o dinheiro que ele pagou para adquirir aquelas Bíblias foi utilizado para financiar uma nova edição, mais barata ainda, e que fez com que a palavra de Deus se disseminasse ainda mais por toda a Inglaterra. Muitos jovens se converteram lendo essa tradução do Novo Testamento. Muitos se converteram. Inclusive, vários deles morreram por causa disso. Lembra que era a época do Henrique VIII, e o Henrique VIII era um sujeito muito instável. Uma hora ele parecia que estava indo para o lado da reforma, outra hora ele parecia que estava indo do lado do catolicismo, e essa instabilidade produziu a morte de muitos de nossos jovens. Em 1534, o Tyndale saiu da Alemanha e foi para a Bélgica, morar na residência de um mercador inglês, porque ele ia se dedicar agora à segunda tarefa do seu trabalho monumental, que seria a tradução do Antigo Testamento diretamente do hebraico. E em 1535, um ano depois, ele foi traído por um colega chamado Henry Phillips, e ele foi levado para um castelo de Bruxelas, permaneceu 1 ano preso, e depois foi julgado por heresia. E no dia 6 de outubro de 1536, ele foi estrangulado e depois queimado na fogueira. A história diz que as suas últimas palavras foram: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E de fato, Deus ouviu a oração desse homem, porque em 1539 o Henrique VIII deu permissão para que se fossem colocadas Bíblias nas igrejas. Cada igreja deveria ter o seu exemplar das Sagradas Escrituras, e o exemplar que foi utilizado foi justamente a edição de Wycliffe, acrescentado o hebraico por um dos seus amigos, que continuou o seu trabalho,
E essa Bíblia se tornou então a Bíblia inglesa e a Bíblia que mais tem influenciado a Inglaterra nos últimos anos. Mais de 80% do vocabulário da versão King James vem justamente da Bíblia de Wycliffe. A gente pode dizer, irmãos, que esse homem, ele viveu sola escritura até as últimas consequências. Ele entendeu que colocar a Bíblia na mão das pessoas era um esforço que valia a pena, era um esforço pelo qual valia pagar com a própria vida. Então, esse é um personagem que ilustra o que nós estamos querendo trazer essa manhã. Essa doutrina, esse sola da reforma que é tão importante para nós, o sola escritura. Mas para a gente compreender bem o impacto que foi o sola escritura a partir da reforma, a gente precisa dar um passo atrás e olhar como é que as escrituras eram retratadas na Idade Média. Então eu queria começar com uma parte de hermenêutica, e aqui eu estou seguindo um historiador chamado Obermann. Ele estabelece que durante a Idade Média havia duas tradições de hermenêutica na história da igreja. A primeira, ele chama de tradição 1, que ele diz que valorizava a interpretação da Escritura feita pela comunidade da fé. Então essa tradição aqui, irmãos, é a tradição que nós concordamos, é a tradição que nós seguimos, e essa tradição ela existia na Idade Média, embora fosse em concentração menor. Então essa tradição diz: nós precisamos interpretar a Escritura pela Escritura, mas nesse trabalho nós podemos e até devemos dialogar com aquilo que os pais, que os outros teólogos falaram a respeito daquele assunto, daquele texto bíblico. Então ele não colocava a comunidade da fé ou a tradição, o magistério da igreja como sendo Escritura, mas dizia que a tarefa de interpretar a Escritura precisava levar em conta aquilo que eles haviam dito. A segunda tradição, que essa de fato foi a tradição que imperou durante a Idade Média, é a tradição que considerava o magistério como fonte suplementar de revelação. Então, essa era a parte mais forte, onde eles diziam que a tradição, o magistério, que seria o Papa, os concílios, os teólogos, eles diziam que essa tradição era uma fonte distinta de revelação e que ela era necessária onde a Sagrada Escritura silenciava. Então aqui é o pensamento de que a tradição completa a Bíblia naquilo que a Bíblia não se pronunciou. E essa aqui, de fato, foi a tradição mais forte e foi a tradição contra a qual os reformadores se levantaram. Então eu estou colocando esses dois pontos, irmãos, inicialmente, para dizer para vocês que, em certo sentido, os reformadores, quando reivindicaram que a hermenêutica correta era a hermenêutica da tradição 1, eles não estavam trazendo necessariamente uma ideia nova. Eles simplesmente estavam resgatando uma ideia que já existia durante o período medieval, só que era uma escola menos comentada. Importante também os irmãos lembrarem que, durante a Idade Média, a única versão bíblica que de fato tinha nas igrejas e nas mãos dos teólogos era a Vulgata Latina, de Jerônimo. Esse era o texto oficial da igreja. E qualquer tentativa de tradução que foi ensaiada durante a Idade Média, de fato teve algumas, todas elas eram feitas a partir da Vulgata. Então, nesse sentido, a Reforma Protestante traz sim uma coisa nova, porque vem a tradução diretamente dos originais grego e hebraico. Além dessa questão da hermenêutica, um outro ponto também que teve muita influência no sola escritura foi o movimento humanista. E aqui, irmãos, é uma coisa muito interessante, porque nós temos dois nomes importantíssimos para o sola escritura, mas esses dois nomes eles não tiveram relação alguma com a reforma. Eles eram católicos, viveram como católicos e morreram como católicos, mas aquilo que eles ensinaram, aquilo que eles escreveram, o trabalho que eles fizeram, serviu de base para que os reformadores pegassem aquilo e dessem passos importantes em direção ao sola escritura. Então, a gente tem o próprio Renascimento, com o movimento ad fontes, que nós já mencionamos, aquele retorno aos textos originais, grego e hebraico. A diferença do ad fontes
seria o retorno aos textos antigos sem a mediação dos teólogos escolásticos. Só para os irmãos saberem, quando você pega uma Bíblia da Idade Média, normalmente essa Bíblia vinha em uma folha bem grande, e você tinha o texto bíblico, e entre as linhas do texto bíblico você tinha o comentário dos escolásticos. E esses comentários, eles vinham como uma espécie de um texto bem pequenininho entre os textos bíblicos. Então você imagina a primeira linha do texto bíblico, a segunda linha do texto bíblico, e entre essas duas linhas vinha o comentário do teólogo escolástico, que ele dizia a respeito do texto. Então, por mais que um teólogo medieval tivesse contato com as Escrituras, ele sempre iria ler os comentários dos escolásticos. E às vezes, por conta de certas complexidades que a Bíblia tem, o teólogo nem sempre ia diretamente ao texto bíblico, ele já partia logo para o comentário dos escolásticos. Eu acho que isso não acontece hoje, mas lembra das nossas Bíblias de estudo, que em vez de você pegar o texto bíblico e você tentar quebrar a cabeça com o texto bíblico, ler referência com referência, ir nos originais, às vezes é mais fácil você ir para aqueles comentários dos teólogos no rodapé e pegar logo a explicação pronta do que você quebrar a cabeça e ler o texto. É mais ou menos aquilo que se fazia durante o período da escolástica. Então, era sempre a leitura do texto bíblico mediado pelo comentário desses homens. Então, meus irmãos, o Ad Fontes teve um peso muito importante nesse sentido. Retirou-se todo o comentário dos escolásticos e deixou a Bíblia pela Bíblia, diretamente no original. Ao mesmo tempo, nós temos um grande desenvolvimento linguístico, com gramáticas, manuais de crítica textual, manuscriptologia. Então, muito do que nós estudamos hoje de crítica textual, de manuscriptologia, irmãos, houve um crescimento tremendo durante essa época do Renascimento, e isso foi muito importante também para o Sola Escritura. E a gente pode dizer que a coroa de todo esse movimento, que começa com os renascentistas, é o Novo Testamento do Erasmo de Roterdã, em 1516. Ele estabeleceu um novo parâmetro para a tradução, ele fez uma compilação e entregou o Novo Testamento grego. Lembrando os irmãos que ele não era protestante, inclusive ele foi um grande rival do Lutero, eles brigaram muito por questões relacionadas ao livre-arbítrio, mas esse homem foi importantíssimo para o Sola Escritura por conta disso. William Tyndale, quando fez a tradução do Novo Testamento para o inglês, ele utilizou o Novo Testamento de Erasmo de Roterdã, e Lutero da mesma forma. Bom, um outro nome de peso ao lado do Erasmo é o Jacques Lefebvre. Esse homem também foi importante. A contribuição deles, irmãos, a contribuição dele foi na área da hermenêutica. Ele trouxe um novo parâmetro hermenêutico. Só para os irmãos se recordarem, na Idade Média havia 4 pilares de interpretação bíblica. A hermenêutica ela seguia 4 pilares: o literal, o alegórico, o tropológico e o anagógico. Eram 4 pilares de interpretação. A leitura literal era a leitura comum que nós fazemos. E os outros 3, o alegórico, o tropológico e o anagógico, eram maneiras de se buscar um significado oculto, escondido, que somente uns poucos iluminados chegavam. E é por isso que quando a gente lê os textos dos escolásticos, a gente fica muito chocado com as coisas que eles diziam. Coisas como, por exemplo, a interpretação da parábola do bom samaritano, onde se diz que as 2 moedas que foram utilizadas para pagar a estalagem onde se colocou o coitado do homem que levou a surra, é o batismo e a ceia do Senhor. Coisas desse tipo. A árvore que Zaqueu subiu para enxergar Jesus era a igreja. Então a pessoa precisa subir na igreja para enxergar Jesus, né? O problema foi que Jesus falou, desce da igreja, né? Porque convém entrar na tua casa. Esse tipo de coisa era feita durante a Idade Média
por conta dessa tentativa de ler as Escrituras buscando significado oculto. E o Lefebvre foi uma dessas pessoas que reconheceu que havia muito abuso nisso, e ele trouxe um novo princípio hermenêutico. Ele defendia a ideia de dois sentidos literais. A leitura bíblica deveria ter dois sentidos literais. Ele escreveu um comentário muito importante sobre o livro dos Salmos, e nesse comentário ele estabelecia a sua hermenêutica. Ele dizia o seguinte, que o primeiro sentido era o sentido natural do texto, aquele sentido que nós chamamos o sentido literal, e o segundo sentido literal era Cristo. Então, por exemplo, quando ele lia um salmo em que Davi descreve o seu sofrimento, ele diria que uma leitura correta do salmo seria, em primeiro lugar, você entende o sofrimento de Davi como sendo uma descrição do que de fato ele estava experimentando. Então ele estava experimentando uma grande provação e ele descreve aquilo que estava acontecendo com ele. Mas o segundo sentido literal era o sofrimento de Jesus. Então ele dizia que o Salmo descrevia profeticamente a obra de Cristo, os sofrimentos que o Senhor Jesus padeceu nesse mundo. E meus irmãos, por que essa obra foi tão importante? Porque Lutero leu essa obra. Lutero leu o comentário de Lefebvre sobre os Salmos, e se você está um pouquinho ligado com a biografia de Lutero, você vai se lembrar que o primeiro livro que Lutero expôs quando se tornou professor em Wittenberg foi justamente os Salmos. Ele expôs os Salmos, e ele já estava embebido com essa nova hermenêutica de procurar os dois sentidos literais. Então eu creio que isso é mais que suficiente para provar para os irmãos que a reforma não foi a obra de um homem só. Nós temos várias pessoas participando de todo esse processo e pessoas que inclusive nunca se assumiram como reformados. Então isso nos leva a um próximo tópico importante, que seria a reforma e as escrituras. O que é que a reforma trouxe de novo na questão do sola escritura? E eu acredito, irmãos, que há 3 contribuições que a reforma trouxe para a questão da escritura. A primeira contribuição é na área do cânon. Então, uma definição bem básica de cânon seria aquele conjunto de livros que nós chamamos de Bíblia. Então, lembre-se que a reforma rejeitou os apócrifos. E rejeitou os apócrifos porque os reformadores diziam que nós deveríamos seguir a Bíblia hebraica, que Deus entregou o cânon do Antigo Testamento para o povo hebreu. E a igreja deveria seguir isso. Só que a visão católica de cânon é diferente da visão protestante. Então a visão católica de cânon seria essa: uma coleção infalível de livros infalíveis. Então o que significa isso? Significa que pessoas guiadas infalivelmente por Deus escolheram livros infalíveis. Essa é a visão de cânon da Igreja de Roma. A visão protestante é diferente. Aqui eu estou seguindo o Sproul. Ele diz o seguinte: é uma coleção falível de livros infalíveis. Eu sei que pode soar estranho a maneira como é colocado dentro da tradição protestante. Mas note, meus irmãos, que o peso aqui é colocado sobre os livros, e não sobre o colecionar os livros. A visão católica de cânon é que a igreja, que é uma autoridade absoluta, infalível, ela diz para as pessoas o que é a palavra de Deus. É a igreja que é a dona da Bíblia. É a igreja que entrega a Bíblia para as pessoas. Os reformadores diziam o oposto disso. Os reformadores diziam que a autoridade não reside na igreja, a autoridade reside nos livros. A igreja apenas reconhece essa autoridade. É a própria Bíblia que se impõe a nós como palavra de Deus. Não somos nós que dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, não é a igreja que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas é a própria palavra de Deus que se impõe como tal e nós simplesmente reconhecemos. Então, a gente precisa pensar nisso porque
quando os reformadores rejeitaram os livros apócrifos, eles não estavam tomando uma decisão arbitrária. Eles simplesmente estavam dizendo que aquele conjunto de livros que faziam parte da tradição da igreja, que foram utilizados como literatura devocional por muitos anos, esses livros eles não tinham o peso dos outros livros, eles não se impunham como palavra de Deus. Mas para a igreja de Roma isso não era problema. Mesmo os reformadores dizendo que os livros tinham erros, que os livros tinham inconsistências, que eles não tinham peso de palavra de Deus, a igreja não tinha nenhum problema com isso, porque ela dizia que era ela que estabelecia quais livros eram a palavra de Deus. Então essa é a diferença de cânon entre a visão protestante e a visão católica. Quando nós chegamos no Concílio de Trento, que de fato a igreja católica vai tomar uma decisão final com respeito aos apócrifos, a igreja apela para a sua autoridade, para estabelecer esses livros como palavras de Deus na visão deles. Então, essa é a primeira contribuição que o pensamento protestante traz para a questão do sola escritura, uma visão de cânon que era diferente da visão de Roma. Uma outra contribuição é na área da autoridade. Meus irmãos, os reformadores afirmaram que a autoridade dos papas, dos concílios, dos teólogos ou daquilo que é chamado de magistério deve ser subordinada à autoridade das Escrituras. Então a tradição, o magistério não está ao lado, ela não suplementa, ela não acrescenta, ela não se posiciona naquilo que a Bíblia foi silente, mas ela deve ser subordinada às Escrituras. Talvez aquela frase de Lutero na Dieta de Worms, quando ele disse: a minha consciência está cativa à palavra de Deus, seja uma frase que reitera bastante esse princípio. O que a igreja de Roma reivindicava, irmãos, para manter a sua autoridade como a única intérprete real das Sagradas Escrituras, era a sua continuidade histórica. Então a igreja, durante o período da Reforma, ela se levanta nos seus movimentos de revitalização para dizer o seguinte: olha, os reformadores estão errados, Lutero, Calvino e companhia, eles estão equivocados, eles não têm a sucessão histórica, eles não têm a abrangência. Existe a igreja da Alemanha, existe a igreja da Suíça, existe a igreja de Genebra, mas não existe, eles não são a igreja católica, eles não são a igreja universal, eles não representam a universalidade do cristianismo, e eles também não têm condições de provar uma sucessão histórica, de ir voltando na história de igreja em igreja, de papa em papa, até chegar ao apóstolo Pedro. Então a igreja apelava para isso, para estabelecer a sua questão de autoridade. E os reformadores, do outro lado, diziam o seguinte: eles diziam, nós temos sucessão sim, nós temos sucessão, só que a nossa sucessão não é uma sucessão histórica, a nossa sucessão é uma sucessão doutrinária. Então, se pegar a doutrina que nós estamos defendendo, esse ensino vai ser encontrado dentro do ensino apostólico. E aqui é uma pincelada aí para quem for assistir alguma das oficinas relacionadas aos batistas como reformadores maduros, que é justamente essa questão. Os batistas não viam a necessidade de provar uma sucessão de igrejas e tal na história até chegar nos dias de João Batista. Os batistas históricos viam a necessidade apenas de provar uma sucessão doutrinária. Se a doutrina que eles estavam defendendo era a mesma doutrina que foi ensinada pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. Uma outra contribuição que se traz é na área da interpretação bíblica. Então, os reformadores, eles rejeitaram o papel da igreja de Roma como sendo a única e infalível intérprete das Escrituras. Os reformadores foram contra isso. Eles disseram que cada cristão pode interpretar a Bíblia, que a Bíblia é clara nas suas afirmações. É evidente que há certas passagens bíblicas que são difíceis de compreender, mas eles diziam que no Evangelho, naqueles elementos essenciais da fé cristã, qualquer pessoa pode entender, até uma criança pode compreender as Sagradas Escrituras. Essa foi uma contribuição na área da interpretação bíblica. Além disso,
a rejeição da quádriga, daquele sentido quádruplo. Os reformadores propuseram o resgate do sentido literal, natural do texto, a leitura da Bíblia nos seus mais diversos gêneros literários. Então, houve muito desenvolvimento de hermenêutica para você ler história, poesia, epístola, parábola, tudo isso para buscar o sentido natural, o sentido autoral, o sentido pretendido pelo escritor sagrado. E por último, a chamada analogia da fé, que é aquele princípio de que a Escritura interpreta a Escritura. Quando uma passagem obscura é colocada diante dos nossos olhos, nós procuramos passagens que tratem do mesmo assunto para que elas lancem luz sobre aquela passagem obscura. Pois bem, meus irmãos, essas aqui são as contribuições do pensamento da Reforma para o Sola Escritura. Mas a gente precisa pensar também como é que a Igreja de Roma reagiu a tudo isso. Então vocês sabem que houve o chamado Concílio de Trento, 1545 a 1564, e nesse concílio a Igreja se reafirma, e a gente pode dizer que esse concílio ele marca uma espécie de um avivamento da Igreja de Roma, com o objetivo de conter o avanço do protestantismo. Então, praticamente em Trento, a Igreja de Roma reafirmou tudo aquilo que os reformadores se opuseram. Então, primeiro, eles estabeleceram que a tradição era sim suplemento vital à Bíblia. Então, aquela tradição que nós colocamos que era a tradição reinante na Idade Média. Então, a tradição, ela se pronuncia, ela acrescenta, ela lança luz naqueles aspectos em que a Bíblia se calou. Em segundo lugar, a Roma reagiu sacralizando os livros apócrifos. A gente pode dizer que foi nessa época que a igreja de fato os oficializou. Irmãos, até então não tinha acontecido uma decisão formal. Esses livros eles eram tidos como autoridade pela igreja porque Jerônimo, quando fez a sua tradução da Vulgata, ele incluiu esses livros, mas a igreja de Roma omitiu uma informação que o Jerônimo dá na introdução da sua Bíblia, em que ele diz que esses livros, que nós chamamos hoje de apócrifos, eles não tinham o mesmo peso de palavra de Deus que os outros livros tinham. E a igreja omite essa informação e estabelece que, de fato, esses livros eram palavras de Deus e a decisão fica tomada. O outro princípio que Roma estabeleceu foi a Vulgata como versão autoritativa. Então, é a versão oficial da igreja, é a versão de onde todas as outras versões vêm, e a própria autoridade, o magistério da igreja como o fiel intérprete para as Escrituras. Quando a gente lê, irmãos, os pontos do Concílio de Trento, a gente percebe que a igreja de Roma teve dois assuntos sobre os quais ela mais se pronunciou. O primeiro foi sobre as Escrituras, e o segundo foi sobre justificação. O Concílio de Trento falou muito mais sobre esses dois assuntos do que qualquer outro assunto. E tudo isso porque eles perceberam muito claramente que esses dois assuntos eles eram fundamentais para aquilo que os reformadores estavam propondo. Então, meus irmãos, isso foi um breve apanhado histórico do que a gente pode dizer de sola escritura, mas a questão mais importante para a gente é se o sola escritura está na Bíblia, se isso de fato é escriturístico, se isso representa a palavra de Deus. E eu queria ler com vocês, por alguns minutos, o Salmo 19, convidá-los para ir até lá, por gentileza, ao Salmo 19, e aqui nós vamos ver nas palavras do rei Davi, de uma forma poética, belíssima, ele estabelecendo aquilo que os reformadores disseram, mas Davi, evidentemente, dizendo de uma forma muito mais bonita. Salmo 19, verso 7 até o 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos
e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Podemos dizer, irmãos, que esse pequeno parágrafo que lemos estabelece o solo Escritura de uma maneira poética. O autor ele usa diversos sinônimos para descrever as Sagradas Escrituras. No versículo 7, ele usa a expressão lei, a lei do Senhor. Lei é ensino, lei é Torá, lei é doutrina. E Davi está aqui nos lembrando que nas Escrituras Deus dispensa a verdadeira doutrina para a humanidade. Tudo aquilo que devemos crer, o caráter que devemos cultivar, aquilo que devemos ser nesse mundo, vem através da Torá de Deus. E ele diz que a característica dessa lei é que ela é perfeita. Lembrando Tiago 1,25, que diz a mesma coisa. Então a lei de Deus é perfeita, enquanto o raciocínio humano é falho e imperfeito. Essa palavra perfeita poderia ser traduzida como total, como suficiente, mostrando o caráter abrangente, completo das Sagradas Escrituras. E essa lei perfeita, ela tem um benefício espiritual maravilhoso. Ele diz, restaura a alma. A palavra aqui é reviver. Trata-se de transformação, conversão, restauração, refrigério. Quando ele traz a palavra alma, é para lembrar do poder da palavra de Deus em fazer isso no nosso íntimo. Então, nesse parágrafo, nesse pequeno parágrafo, o rei Davi está nos lembrando, irmãos, que a palavra de Deus ela é toda poderosa para transformar a pessoa por inteira, dando a ela salvação, santificação, o suprimento de todas as suas necessidades. E o autor continua na sua descrição poética usando mais um sinônimo para descrever a palavra de Deus, que seria a palavra testemunho. A palavra testemunho significa aquele que profere a verdade, aquele que testemunha o que é correto. E Davi está dizendo que Deus testemunha nas Escrituras sobre quem Ele é e sobre as suas obras. E a característica desse testemunho é que ele é fiel. Enquanto o raciocínio humano é incerto, inseguro, não confiável, o testemunho das Escrituras pode ser crido, ele é imutável, ele é digno de confiança, ele estabelece aquilo que é a verdade de Deus, é o alicerce sobre o qual todos nós podemos construir a nossa vida. Ele continua ainda dizendo do benefício espiritual do testemunho. Ele diz, o benefício é que dá sabedoria aos simples. Essa palavra simples seria, a expressão literal é porta aberta. É a ideia de uma pessoa ingênua. É a ideia de uma pessoa que está com o seu coração pronto para receber qualquer tipo de ensino. E ele diz que o testemunho do Senhor faz com que pessoas ingênuas se tornem pessoas sábias, pessoas ponderadas, pessoas que Deus ensina a gente na Sagrada Escritura como viver, como aplicar o conhecimento de Deus a todas as áreas da nossa vida. E o salmista continua a sua exposição trazendo mais um sinônimo, preceitos. Preceitos significa princípios divinos, significa estatutos, direção. Lembrando que a palavra de Deus é o manual pelo qual nós guiamos a nossa vida. Enquanto as pessoas hoje estão perdidas, buscando psicólogos, livros de autoajuda, nós encontramos a direção que nós precisamos na palavra de Deus. Nós entendemos que um homem de Deus, com a palavra de Deus na sua mão, cheio do Espírito Santo, ele vale mais do que qualquer psicólogo. E a característica deles é que esses preceitos eles são retos. A ideia da palavra reto é uma estrada correta, o caminho espiritual, guiando a gente por onde nós devemos andar. Então, nós estamos num tempo em que as pessoas estão vagando em diversas opiniões e diversas teorias, mas a palavra de Deus demonstra o caminho correto.
E o benefício espiritual para quem entende e se apropria da palavra de Deus nesses termos é que alegram o coração. Então aqui é o efeito espiritual, como o profeta Jeremias, que diz que logo que a palavra de Deus foi entregue para ele, ele comeu a palavra de Deus, e a palavra de Deus trouxe alegria para dentro do seu coração. Lembrando, irmãos, que a fonte da nossa satisfação final de vida vem do contato que nós temos com a Sagrada Escritura. E ele continua, usando um próximo sinônimo, a palavra mandamento. Mandamento é autoridade, é a ênfase naquilo que é correto. Nós estamos vivendo num tempo hoje em que as pessoas dizem que dizer-se ou afirmar autoridade significa arrogância. Mas a palavra de Deus estabelece, ela reivindica a si como autoridade. E ele diz que a característica dessa autoridade é que ela é pura, ela é clara, ela é lúcida. Ele está lembrando aquilo que os reformadores disseram, que a Bíblia ela é completamente clara nas suas afirmações. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E ele continua apresentando o benefício. Ilumina os olhos, lança a luz, clareia a visão. Nesse mundo escuro, na sua moral, na sua ética, na sua espiritualidade, as Sagradas Escrituras lançam luz nos olhos das pessoas. Ele continua com mais um sinônimo, temor. Temor é respeito, é reverência. Ele está falando que o contato com a palavra de Deus produz em nós aquele temor respeitoso, vital para o nosso relacionamento com Deus. Aquele sentimento de Jacó quando disse: o Senhor estava aqui e eu não sabia, eu não havia percebido isso. E ele diz que o temor do Senhor tem como característica o ser límpido. Límpido se refere à ausência de impureza, corrupção, contaminação, imperfeição. Ele está nos lembrando, irmãos, que a palavra de Deus é livre do pecado, do mal, sem nenhum erro. Que nós podemos chegar a ela, se apropriar dela, sem ter medo de errar. E quem chega à palavra de Deus com esse sinônimo de temor, é beneficiado com o fato de que ela permanece para sempre. Ela não muda, ela não é inalterada. Nós estamos vivendo num tempo hoje em que as pessoas dizem que os preceitos, as regras, elas mudam de geração para geração. Os conselhos da Bíblia são eternos em oposição a isso. Nós podemos ensiná-los para os nossos filhos, nós podemos entregar para a próxima geração, sem ter medo de errar. E dentro dessa poesia de Davi, ele usa o último sinônimo, juízos. Juízos referem-se aos julgamentos, às ordenanças de Deus, os vereditos de Deus, os julgamentos do Senhor para a vida e o destino da humanidade. E ele diz que esses juízos são verdadeiros, eles correspondem àquilo que é a verdade, aquilo que é a correção. A Bíblia estabelece aquilo que é verdade, aquilo que vem de Deus. E para aqueles que se chegam, são beneficiados com esses juízos, que eles são totalmente justos, coerentes, verdadeiros, que estão de acordo com o caráter do Senhor. E o salmista, irmãos, termina todo esse parágrafo com uma exaltação das Sagradas Escrituras, lembrando do seu valor permanente, dizendo que ela é, em primeiro lugar, mais valiosa do que ouro. A Bíblia vale mais do que dinheiro. A Bíblia vale mais do que a própria vida, como experimentou na sua existência o próprio William Tyndale. Felizmente o povo de Deus já não acredita mais nisso hoje, de que a Bíblia vale mais do que dinheiro, que a Bíblia vale mais do que carreira, que a Bíblia vale mais do que aquilo que você pode ganhar nessa vida. Ele está falando que todo o dinheiro do mundo, comparado à palavra de Deus, perde o seu valor. Quando ele compara a palavra de Deus com o mel, na segunda linha, é para dizer que a palavra de Deus é o nosso maior prazer. Uma das coisas muito prazerosas para o homem na época de Davi era experimentar o mel. Eu fui agora no Acre, tive a graça de Deus de ir lá no Acre, e eu recebi um mel maravilhoso de um pastor, que ele disse que é o melhor mel do mundo, que vem de mais de 30 floradas diferentes. E é o prazer, ele está falando de algo
maravilhoso, os momentos mais prazerosos da nossa vida são aqueles momentos em que nós estamos com a Sagrada Escritura em nossa mão. Nós nos lembramos das palavras de Jesus, onde ele denuncia que as pessoas erram quando não estão em contato com as Sagradas Escrituras. Davi ainda continua exaltando as Escrituras, dizendo que a palavra de Deus é a fonte da nossa proteção espiritual, quando diz: além disso, por ele se admoesta o teu servo. A palavra de Deus nos protege, a palavra de Deus cerca o nosso coração, a palavra de Deus evita que nós caiamos diante da tentação, do pecado, da ignorância. E ele termina toda essa exposição belíssima dizendo da recompensa de quem tem contato com a palavra de Deus em os guardar, a grande recompensa. A grande recompensa é o próprio Deus. A recompensa da palavra de Deus é o próprio Senhor. Meus irmãos, tudo isso que nós vimos aqui é o sola Escritura. É o sola Escritura posto de maneira poética, de modo belo. E aqui eu estou começando a caminhar para as minhas conclusões. Como a nossa conferência se propõe a fazer um olhar batista para a reforma, eu queria trazer algumas implicações, depois nós vamos encerrar com uma oração. Primeira ideia, irmãos, é que os reformadores não levaram sola Escritura até as últimas consequências. Eles mantiveram batismo infantil, ligação entre igreja e Estado. Eles não entregaram a disciplina dos crentes à igreja local, mas eles continuaram aplicando a disciplina estatal na forma de multas, deportação, prisão e até morte, em alguns casos. Aquela visão sacramental da ceia do Senhor e do batismo, eles mantiveram ainda buscando ali uma pequena sintonia com o pensamento católico, embora diferente. Mas o que nós podemos dizer, irmãos, é que, apesar de todos esses equívocos, esse princípio que eles estabeleceram do sola Escritura, fez com que grupos que vieram depois deles amadurecessem aqueles pontos, os quais eles não amadureceram ou se negaram a tocar neles. Nós podemos dizer que só os batistas é que, no final das contas, iriam dar um tratamento correto a essas questões. E aqui eu quero dar uma palavra sobre isso, porque às vezes eu creio que nós chegamos para ler os reformadores com a mentalidade errada. Nós não chegamos nos reformadores para olhar necessariamente o que eles fizeram. Nós chegamos aos reformadores para olhar para onde eles olharam. Se você for buscar a biografia dos reformadores, você vai ver muita inconsistência. Você vai ver até alguns pecados bem grosseiros. Mas nós entendemos que a nossa relação com eles não está em exaltá-los necessariamente como pessoas, embora eles tenham sido gigantes na fé. Mas a nossa relação com eles está muito mais em olhar para onde eles olharam. Eles olharam para a Sagrada Escritura como autoridade, eles olharam para a Bíblia como sendo a nossa única regra de fé e prática. E nesse sentido nós estamos ao lado dele. E por causa dessa questão, nós fomos capazes até de questioná-los, de discordar deles, porque há elementos os quais eles se mantiveram contra as Sagradas Escrituras. Uma outra questão que também eu queria levantar na minha conclusão é que nos últimos 100 anos o sola Escritura tem sido esquecido, especialmente no caso do Brasil. A gente poderia dizer que em nível mundial, mas olhando especialmente para a realidade do nosso país. Desde o início do movimento pentecostal, na primeira metade do século XX, desde quando eles abriram o cânon para novas revelações, profecias, a partir desse momento, irmãos, eles começaram a fugir do sola Escritura. Eles começaram a encontrar novas fontes de autoridade. Nos seus profetas, nas suas visões, nos seus sonhos. Então tudo isso é um abandono completo do sola Escritura. E no neopentecostalismo a coisa se torna ainda pior. Porque o fato do abandono quase que completo da Bíblia pelo neopentecostalismo brasileiro fez com que se criasse uma forma de protestantismo do Brasil
que é muito parecido com o catolicismo que os reformadores combateram no século XVI. O retorno dos objetos sagrados, por exemplo, a gente pode citar isso. Então você tem a água abençoada, você tem a rosa ungida, você tem o kit de beleza da rainha Esther, para aquelas irmãs que não estão conseguindo casar. Lutero se levantou contra isso. Lutero se levantou contra as relíquias religiosas ungidas. O próprio gosto por bispos, apóstolos, essa ideia de você buscar alguém que se interponha entre você e o Senhor, tudo isso, irmãos, é abandono do sola escritura, é abandono do sacerdócio do crente. Nós poderíamos dizer que nós estamos vendo uma nova forma de indulgências. Pessoas pagando para ter um casamento melhor, pagando para ter um emprego bom, e todo esse dinheiro sendo vertido para construir as suas catedrais imensas nos locais mais badalados das cidades. Tudo isso é um retorno ao medievalismo. O dinheiro que o Tetzel pegava das suas indulgências era para financiar a Catedral de São Pedro no Vaticano. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Um abandono completo da graça de Deus. Uma compreensão completamente errada da justificação. O problema, meus irmãos, desses grupos não são nem o fato do que eles estão afirmando, mas aquelas doutrinas fundamentais da fé que eles dizem crer, mas que eles colocaram dentro de um quarto escuro que não é frequentado por ninguém. Tudo isso é abandono do sola escritura. Mas do nosso lado batista, conservador, fundamentalista, a situação também é preocupante. Ignorância bíblica. Ignorância bíblica. Você que é pastor, será se você teria condições de dizer aquelas palavras que o Tyndale disse para aquele sacerdote? O membro mais comum da minha igreja, o homem mais pobre, menos instruído, ele vai saber mais das escrituras do que você. Isso acontece, você é capaz de dizer isso dos membros da sua igreja? Ignorância bíblica. Lemos pouco a Bíblia. Estudamos pouco a Bíblia. Somos superficiais nas escrituras. Os irmãos da nossa igreja, se forem colocados diante das seitas, eles entram em colapso. Colocam um irmão para conversar com um testemunha de Jeová, ele fica inseguro. Com um adventista, fica inseguro. Os primeiros protestantes que chegaram aqui no Brasil, eles eram chamados de bíblias. Porque eles andavam com um livro preto debaixo do braço que eles conheciam muito bem. Eu creio que esse título já não cabe para nós hoje. Eu li uma pesquisa que 50% dos pastores evangélicos do Brasil nunca leram a Bíblia toda. Que coisa terrível. Eu contei lá na igreja há pouco tempo de uma pessoa que pediu aconselhamento pastoral. Não é membro da nossa igreja, mas tem alguma relação com a nossa igreja e está terminando um mestrado em teologia. Pastor, queria uma conversa sobre ministério, esse tipo de coisa. Ok, vai ser um prazer a gente conversar junto. E começamos a conversar em alguns encontros. E dentre muitas coisas e assuntos que estávamos conversando, eu perguntei para ele assim: você já leu a Bíblia toda? Ele disse: não. Mas você já parou para pensar o que isso significa? Você vai receber um título de mestre em teologia. Você nunca leu a Bíblia. Se eu tivesse no seu exame de ordenação, era a primeira pergunta que eu ia te fazer. E se você dissesse que nunca leu a Bíblia, eu já ia propor sua reprovação. Eu não queria nem escutar o que você tivesse a dizer sobre os outros assuntos. Muita, irmãos, muita ignorância bíblica. Nós precisamos lutar pelo sola escritura. Nós precisamos voltar a colocar a palavra de Deus nos cultos. Os batistas históricos, eles tinham o hábito de ler 2 capítulos das escrituras em cada culto. Essa não é uma coisa boa? O pastor Mark ontem estava falando das boas tradições, que nós não precisamos querer reinventar a igreja. Às vezes nós colocamos uma leitura bíblica quase que um pretexto, é só um parágrafo pequeno. Eles liam 2 capítulos da Bíblia, eles liam um salmo por culto. E às vezes eles completavam a leitura das escrituras completa no culto. Seria uma coisa maravilhosa.
leitura da Bíblia nos cultos, pregação expositiva, culto no lar, tudo isso, irmãos, é sola Escritura, tudo isso faz parte da herança que nós recebemos e que precisamos entregar à própria geração. Então, terminando as minhas palavras, eu diria para os irmãos, se essa é a nossa vida, se nós examinamos, amamos, oramos, vivemos as Sagradas Escrituras, se a Bíblia é a bússola que está orientando a nossa vida, o nosso ministério, o nosso casamento, se a Bíblia, como o Tiago disse, é o espelho com o qual nós nos enxergamos, nós olhamos as nossas imperfeições, ou na palavra de Paulo em Gálatas capítulo 6, a regra, ou é o elemento que guarda o nosso coração para não pecar contra o Senhor, como diz o salmista, ou se a palavra de Deus é a comida que nos alimenta, como disse o profeta Jeremias, a espada com a qual nós lutamos, o conselheiro que resolve as nossas dúvidas e temores. Irmãos, somente através da Bíblia nós vamos aprender a viver de um modo nobre e a morrermos de uma forma vantajosa. Então que Deus nos abençoe e que nós sejamos impactados novamente com o sola Escritura e que nós tomemos decisões ministeriais que andem em conformidade a esse padrão que tem sido defendido pela palavra de Deus e por muitas pessoas ao longo dos séculos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã. Nós confessamos, Senhor, o nosso pecado a Ti, que não temos dado ao Senhor e à Tua palavra aquele lugar de apreço que ela merece. Nós confessamos ao Senhor a nossa fraqueza ministerial. Nós nos entristecemos, Senhor, quando lembramos dos irmãos da nossa igreja, que já estão há tantos anos sentados nos bancos ouvindo a palavra, mas que ainda são espiritualmente infantis. Pedimos perdão ao Senhor e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a lutarmos para que a Tua palavra continue a ocupar um lugar central em nossa vida, família e ministério. Nós pedimos em favor do nosso grupo Batista Regular, para que nós não percamos, Senhor, esse legado que recebemos, mas também pedimos em favor dos irmãos de outros movimentos e grupos, para que também eles redescubram a beleza e a glória do sola Escritura. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que nós sejamos fiéis na presente geração e que entregamos aos próximos a Tua doutrina, a fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Nós te agradecemos por essa manhã, oramos ao Senhor no nome do Senhor Jesus. Amém.